Oi, gente, tudo bom com vocês? Tudo jóia? Tudo mara? Hoje eu vim matar a saudade de vocês de resenha, de livro, de clássico, romance, meu terceiro romance aqui, da Jane Austen. Eu tenho muita coisa pra falar desse livro, mas muita coisa. Mas antes disso, eu quero te convidar para vir fazer parte do meu grupo de empoderamento feminino, Feita para Mais. É só clicar no link aqui na descrição e acessar, é gratuito. E você vai ter conteúdo exclusivo, tudo aquilo que você precisa para se tornar a sua melhor versão. Assim como adquirir também o meu curso, Código da Liberdade, que é um curso voltado para mulheres que querem independência emocional, que buscam se desenvolver. Tá tudo aqui na descrição. Se tiver qualquer dúvida, entre em contato comigo nos canais aqui, tá bom? Que eu vou te responder com toda certeza. Mas bora para o que interessa, que é a resenha desse livro aqui, maravilhoso. Eu vou mostrar para vocês sobre edição, tá? Mas eu quero começar contextualizando sobre o livro. Ele foi o primeiro livro publicado da Jane Austen em 1811. Então, assim, as histórias da Jane Austen eu sou suspeita para falar. Mas confesso que esse livro aqui foi meio que um divisor de águas para mim. Porque ao mesmo tempo que eu amei ele, eu detestei ele. E eu demorei muito para ler ele. Diferente do Orgulho, Preconceito e Persuasão, que eu li assim, um tapa. Então esse aqui eu li, parei. E até que eu peguei o embalo e resolvi terminar, o que foi muito bom. Eu sigo aquela teoria de que, cara, eu não gosto de começar um livro sem terminar, e eu não acredito que um clássico se torne um clássico à toa. Então, assim, cara, Jane Austen, e as pessoas acreditam muito que, quando eu falo de romance, eu falo muito para as minhas alunas, principalmente, eu indico muito essa questão da leitura, principalmente de clássico, porque ajuda muito a nossa construção como ser humano, né? E a Jane Austen, diferente do que muita gente pensa, ela não tem aqueles romances mamão com açúcar, sabe? São romances cheios de crítica. Eu acho que o romance é só o detalhe do livro, mas a parte boa do livro mesmo é essa contextualização, é você viajar no tempo, é você entender como as pessoas viviam, como que funcionava, né, tudo naquela época. E ela, pra mim, é uma representação, eu não sei se ela se deu conta disso, acredito que não, na época, né, mas ela é uma representação muito forte pra mim feminista, porque através do livro dela, ela tem várias críticas de como se posicionar como mulher naquela época. E a gente tem que entender que esse livro foi escrito em 1800, gente. Então, assim, a vida que a mulher tinha, ela se baseava no casamento. Eu vou explicar pra vocês. Essa história aqui, ela conta a história da Elinor e da Marianne. Por que acontece? São duas irmãs, na verdade são três. Tem a Margaret, a Elinor e a Marianne, mas só essas duas irmãs são as principais, são as protagonistas. A Margaret, ela fica tipo coadjuvante, sabe? Ela aparece só de vez em quando, só pra compor a história mesmo, mas ela não tem relevância nenhuma, no final das contas. E o que acontece? Essas duas irmãs, elas representam a razão e a sensibilidade, basicamente isso. Por quê? A Elinor, ela é mais a razão da coisa, ela é aquela pessoa que tem mais empatia, aquela pessoa que raciocina, que controla seus sentimentos, é aquela pessoa mais sensata. E ai meu Deus, a Marianne, ela já é a sensibilidade, que é toda aquela explosão de sentimentos, ela é toda intensa, ela é 880, ela se apaixona ou então detesta a pessoa de cara, ela é muito transparente, assim, você vê assim, ela não tem muito judgment, né? Ela não sabe muito bem se comportar de maneira educada com as pessoas, porque ela transparece muito a opinião dela e, enfim, ela perde um pouco dessa linha aí, e ela acaba sendo mal educada algumas vezes, às vezes ela interpreta as pessoas de maneira errada porque ela é muito impulsiva. E aí, cara, a Marianne é basicamente, pra mim, uma adolescente. Eu percebi uma coisa, na verdade, a Jane Austen, ela representou as duas irmãs, assim, de maneira extremas, mas ao mesmo tempo, ao longo da construção da história, ela mostra que ninguém é 880, né? É só razão ou só sensibilidade. As pessoas têm sentimentos e as pessoas têm momentos de sensatez, de cair a ficha. E ela mostrou isso ao longo das personagens, apesar de trazer o extremo pra gente conseguir comparar. A gente fica o tempo todo comparando as irmãs. E basicamente eu percebo que a gente tem momentos da vida onde o lado Elinor, que é a razão, fala mais alto, e momentos onde a gente é um pouco a Marianne, que é mais louca da vida, se joga e sofre, e é sensível, né? E, enfim, eu me vejo muito no meu primeiro relacionamento, quando eu era mais imatura,
o quanto que eu era a Marianne mais impulsiva, mais de amar, de chorar, daquele drama, não sei o que, toda aquela melancolia, todo aquele exagero, tudo muito intenso. E à medida que eu fui amadurecendo, eu fui me tornando a Eleanor, sabe? De ter mais noção, de, tipo, já ter acostumado a quebrar a cara, de entender que a vida é assim, né? De aceitar, de sofrer, mas sofrer de uma maneira mais madura, sofrer de uma maneira mais consciente. Não que a Eleanor não sentisse, mas ela sente de uma maneira mais madura mesmo. E aí, cara, o que acontece? A história é o seguinte: essas duas irmãs eram ricas e tal, de uma família rica, e o pai delas faleceu. Só que naquela época, nesse contexto aí, em 1800, na Inglaterra, né, na cidade da Inglaterra, todas as histórias da Jane Austen são nessa mesma contextualização. Então, de interior da Inglaterra, né, porque é basicamente o que ela vivia. Ela retratava nas histórias dela o que ela vivia, então por isso que ela consegue trazer essa riqueza de detalhes. E aí, como ela só tinha irmãs, né, mulheres, naquela época, a herança do pai, a herança só se passava para os filhos, né, só para os homens. E se o pai não tivesse filho, iria para um parente mais próximo, homem, né? Então, para você ver, a mulher ela não tinha a opção de, se a família dela fosse rica, ainda assim ela tinha como objetivo principal, desde o nascimento dela, encontrar um bom casamento, porque é isso que ia definir o futuro dela. Porque nessa condição social que a Jane Austen viveu, inclusive, que as personagens dela vivem, elas não trabalham, né? Porque não é uma classe tão baixa, mas não é uma classe ridiculamente alta. Então, assim, a mulher está em um posicionamento social de que ela não tem direito a trabalhar. Então, o objetivo de vida da mulher, para ela vencer na vida, é conseguir um bom casamento, um marido com um bom dinheiro. Então, as famílias se aliavam, né, para conseguir gerar e acumular riqueza. E o que acontece? Muita gente falava assim, antigamente as pessoas eram mais românticas, os casais eram assim, assim, assado. Mas, na verdade, o casamento desde sempre, desde antes, mais ainda, não tinha nada de romântico. Era uma questão de negócio, né? Era uma questão de aliança mesmo. Então, as pessoas têm essa visão equivocada de castelo, de vestido, de não sei o quê, mas, na verdade, é tudo um jogo de interesses, né? E quando o pai da Eleanor e da Marianne faleceu, a herança dele foi passada para o filho do primeiro casamento. Ele tinha um filho do primeiro casamento, a mulher faleceu, e aí ele casou novamente com a mãe das meninas, e aí toda a herança dele, todo o dinheiro dele passou para esse filho. Só que o pai fez um tratado com esse filho de que ele ajudasse as irmãs, né, ajudasse a família dele atual, né, porque sabia dessa questão da lei, que a mulher não poderia ficar com a herança, e elas ficariam tipo assim, a Deus dará. E aí ele fez esse tratado, só que no devido momento que o pai morreu, esse irmão das meninas, né, esse meio-irmão, ele já era casado com outra mulher que era bem mesquinha, que era bem rica, mas bem mesquinha, e ele tinha planos até bondosos de passar uma quantidade interessante de dinheiro para elas, tipo, como se fosse uma pensão, né, digamos assim, para que elas conseguissem viver, manter o ritmo, né, o status de vida delas. Só que essa mulher foi podando isso. E aí, tipo, acabou que ele deu o mínimo do mínimo, assim, e eles tiveram que simplesmente, né, elas tiveram que mudar de casa, saíram da casa delas, esse meio-irmão foi morar na casa delas, então elas foram viver uma vida bem simples, receberam assim, meio que um primo delas distante ofereceu uma casa pequena em um povoado. E aí, o que aconteceu? Eles simplesmente, elas mudaram e foram viver essa nova realidade. Assim, essa aceitação, ela é muito bem resolvida na história. Eu acredito que porque a sociedade já entende, as mulheres entendem que, tipo, elas não têm direito à herança, então não tem essa revolta, igual eu fiquei lendo, porque eu fiquei assim, caralho, a mulher é rica e ela não tem direito ao dinheiro dela, mas tudo bem, e o irmão foi um otário. Mas, o que aconteceu? Ela acabou indo para essa região, conheceu várias pessoas, e antes de mudar, dessa mudança, aliás, a Eleanor conheceu o irmão da cunhada dela, do meu irmão. E aí ela se apaixonou por ele. E a Marianne se apaixonou por um outro rapaz que ela conheceu nesse novo lugar que elas foram morar, que era em Barten, esqueci o nome do lugar.
exatamente. Mas enfim, as duas se apaixonaram por os carinhas lá. E enfim, teve várias idas e vindas, aconteceram várias coisas, aquele meio que noivado, mal entendido e tal. E o desenrolar da história foi nisso aí. Bom, o que eu queria deixar bem claro. A história eu achei bem, assim, eu percebo que a escrita da Jane Austen, ela é bem, assim, ela começa bem devagar, bem lentamente, e ela sempre faz os finais, assim, num piscar de olhos. Se você assistir as minhas outras resenhas dos livros da Jane Austen, foram todos assim, tipo assim, ela começa devagar, contando a história, e depois ela simplesmente acaba, e foi assim, e pronto, acabou. E é uma coisa que, tipo, eu não gosto muito, porque esse livro é um livro de 400 páginas, gente. E, tipo, ela poderia ter feito esse livro com 200 páginas facilmente e o livro ficaria esplêndido. Mas ela encheu muita linguiça nesse livro, então eu acho que é um ponto super negativo. Ela tem enchido a linguiça. E a personagem da Marianne, ela é muito dramática e a história gira toda porque as duas tiveram desilusões amorosas, né? Vocês vão ler, não vou dar spoiler, mas as duas tiveram desilusões amorosas nas suas proporções e cada uma se comportou de um jeito. Mas a Marianne, ela tinha um comportamento tão adolescente que irrita, você fica assim, saco cheio, mas ao mesmo tempo você se reconhece nela quando você era adolescente, louca, surtada e não tinha experiência com relacionamento. Então, ela traz muito esses extremos, eu acho que ficou bem exagerado, mas é porque ela queria frisar isso. Então, eu penso que ela poderia ter diminuído o tamanho da história, e o desfecho muita gente não gostou, mas eu particularmente gostei porque mostra que a Jane Austen não é aquele romance trivial que e foram felizes para sempre, foi uma coisa linda. Porque teve um troca-troca de mulher, noivou com uma, desnoivou com outra, e tipo assim, as duas no final das contas ficaram assim, o final da Marianne foi mais trágico, mas assim, ela acabou ficando com uma pessoa que era uma pessoa que se mantinha presente com ela, fazia tudo por ela, tava sempre ali pra ajudar, mas que ela não gostava dessa pessoa. E aí ela viveu desilusão amorosa e acabou ficando com essa pessoa por conveniência mesmo pra casar. E, enfim, é o que acontece com muita mulher. E eu achei, assim, super mara ela ter terminado desse jeito pra mostrar pras meninas que, tipo assim, gente, a vida real não é tão linda, não é um conto de fadas igual vocês pensam. Então, às vezes, a gente acontece uma desilusão e a gente acaba ficando por conveniência, a gente se obriga a ficar com algumas pessoas que a gente para pra pensar, assim, no contexto delas, que não tinha opção, que precisavam de um bom casamento pra ter um futuro. Porra, ela foi inteligente, eu não julgo a Marianne, mas muita gente ficou revoltadinha com o fim dela, mas leiam um livro que vocês vão entender o que é que eu tô falando. E a Elinor, enfim, ao longo da trama existiram várias discussões, mas assim, elas foram um episódio, um tempo do livro se passa nessa cidade pequena que elas moravam, no chalé, e depois elas foram para Londres, e aí em Londres começou esses desentendimentos, a descobrir noivados secretos, enfim, todo esse desenrolar aí. E, cara, é muito um jogo de ego. Ela trouxe muito essa visão de tipo, o fulano casou com a mulher por interesse, mas ele não ficou triste. Porque, tipo assim, dá muita impressão de, tipo assim, ele é apaixonado pela fulana, mas casou com a ciclana por causa de dinheiro. Mas não pense que ele ficou super triste, sabe? Por isso, que ele viveu uma vida infeliz. Então, existem vários pontos ao longo da história que ela vem retratando isso, que ela mostra que, tipo assim, sobre a índole, sobre essa desculpa, eu que falo com vocês muito sobre relacionamento no Instagram, ela trouxe, assim, claramente, eu me vi nela, tipo assim, aconselhando, tipo, teve um momento onde o cara que o Willoughby, que é o homem apaixonado que a Marianne ama lá na história, ele vai se redimir, pedir desculpa e tentar se justificar. E, tipo assim, ele coloca a culpa de toda a merda que aconteceu na vida dele, sendo que foram atitudes dele, na mulher que ele tá, né? Na mulher que ele casou por interesse. E, tipo, a Elinor simplesmente fala assim, tá, ok, botar a culpa no outro não vai diminuir a sua parcela, porque foi uma escolha sua, foi você que quis esse casamento e tal. E eu fico tentando falar as coisas pra vocês, mas eu fico tentando não dar spoiler. Mas, de qualquer maneira, assim, eu acho a Jane Austen sensacional. Ela é muito maravilhosa. Ela traz críticas sobre a sociedade, sobre como a mulher é limitada, sobre como as mulheres também acabam romantizando as coisas, né? Uma mulher como eu percebo que a Marianne é boa parte das minhas seguidoras.
que são desesperadas, eu quero um homem, eu quero um casamento, eu sou apaixonada por ele, não importa o que ele faça, eu amo ele, e o amor é lindo e não sei o quê. E as coisas não são assim. E ela mostra essa transição da Marianne, que ela era muito imatura, muito impulsiva, e lá pro final do livro você percebe o quanto que ela amadureceu, o quanto ela refletiu, porque o livro todo, cara, era Marianne dando show, ela ficava doente, ela sofria de amor, ela sofria de desilusão, e a Eleanor abria mão do que ela tava passando, que ela também tava passando por um perrengue no relacionamento, pra ficar escutando as lamúrias da irmã dela. Então, tipo assim, a Eleanor, ela se controlava pra tentar controlar a irmã dela que tava louca, descabelada da vida. Então, assim, é muito legal, assim, a maneira que ela traz a leitura e tal. Eu me decepcionei com a questão de, tipo, ela poderia ter diminuído muito o livro, então, tipo, o livro ficou muito arrastado por muito tempo e acabou o final, ela foi muito rápida. Então, eu acho que ela podia diminuir, tirar muitas partes do livro e prolongar um pouco o final, que ficaria uma coisa mais, sei lá, mais interessante. Mas se você parar pra pensar, cara, essas críticas que ela traz são super necessárias e fazem a gente entender sobre o mundo, sobre a vida, sobre todo mundo passa por essas mazelas até hoje, em diferentes proporções, e contextualizar com o tempo, tá, gente? Fala assim, a mulher, nossa, que coisinha, mas é porque o casamento na vida da mulher era decisivo, né? Era o destino dela. Toda mulher tinha como destino o casamento. Porque se a mulher não se casasse, ela tinha que ser sustentada por alguém que tivesse piedade dela. Então, assim, o casamento para elas era uma profissão. E isso diz muito sobre a nossa sociedade até hoje, porque isso impacta a nossa sociedade até hoje. E é por isso que eu achei tão interessante, né? Esse livro eu achei muito importante nesse quesito de feminismo, de empoderamento. Eu sempre falo com vocês que a leitura de clássicos, ela faz a gente perceber por que a gente tá do jeito que tá, por que a gente pensa assim, por que a gente sofre com machismo, porque isso vem de muito tempo atrás, vem de uma cultura que fez nós mulheres nos tornarmos machistas também. Então a gente tem que trabalhar nessa desconstrução, mas a gente tem que entender sobre nossa história, né? Entender sobre o que acontecia, por que a gente reage naturalmente assim, né? Pra conseguir quebrar esses padrões. Mas, cara, ao mesmo tempo que eu achei o livro arrastado, ao mesmo tempo que eu achei o livro muito longo, eu acho que vale muito a leitura. Eu não desperdiçaria a leitura, porque a Jane Austen, a diva, é maravilhosa. E eu marquei várias citações, assim, que mostram como que ela vivia à frente do tempo dela, sabe? Ela vivia muito à frente, porque naquela época a mulher não tinha profissão. E ela criou até pseudônimo pra publicar livro e tal. E esse foi o primeiro livro dela publicado. E tipo assim, cara, a mulher é sensacional. Ela é muito sensacional. Então se joga nos livros da Jane Austen, se joga assim sem medo, que é muito maravilhoso. Agora eu vou mostrar pra vocês um pouquinho dessa edição da Martine Claret, que, assim, eu comprei pela capa, eu já falei com vocês em vídeos passados, e foi assim que surgiu minha paixão pela Jane Austen, mas o livro em si esteticamente é maravilhoso, a capa linda, eu vou mostrar pra vocês mais de perto. Mas essas edições da Martine Claret, elas têm muito erro de português, assim, ridículo. E você vê o tempo todo, sabe? Então, assim, eu achei uma falha gigantesca pelo nível, né, do acabamento do livro. O livro não é um livro barato. Então, assim, sabe? Pelo amor de Deus, né? Então, são coisas básicas, né? É o mínimo, a gente tá lendo o livro, então a gente quer ler o livro em português bonitinho. Então, a tradução dele é muito fraca. Existe outra tradução que é bem recomendada, eu vou colocar aqui. Essa tradução eu vi várias resenhas sobre ela, o pessoal falando muito bem, tem até uma contextualização, esse aqui não tem. Então, se joguem nessa aqui, que eu creio que também é mais barata do que nessa. Essa aqui é muito bonita, mas tem muito erro de português. Mas se você tiver a opção de comprar essa aqui, compre, que é a mesma história e tal, só releva esses errinhos aí, tá bom? Então, gente, essa edição que eu li, ela é capa dura, olha... É a coisa mais delicada da vida, assim, eu acho lindo, assim, as cores, essas imagens, acho muito fofo com essa pegada de coisa antiga, de carta. Tem um marca-página, todas têm, marca-página fofo também. Enfim, todo esse jogo de cores, assim, eu acho lindo, é muito fofo. Os capítulos são bem curtinhos. Não tem, assim, uma explicação sobre contextualização com a história da Jane Austen em si. Já vai direto para a história. Mas, enfim, gosto muito dessa edição, apesar de ter muitos erros de português, tá? Mas eu acho ela esteticamente maravilhosa. Olha aqui.
mostrar pra vocês. E todas têm, tipo, um pedaço que é tipo como se fosse uma divisão, assim. Eu não sei o sentido dessa divisão, mas tem... Deixa eu achar... Aqui. Aí tem, tipo, uma imagem, assim, no meio do livro. Bem aleatório, assim. Não tem muito sentido isso aqui, mas acho bonitinho. Gosto bastante. Eu peguei aqui uma passagem legal, que é da Elinor conversando com Willoughby, e que fala sobre essa parte que eu falei com vocês a respeito de justificar o homem que justifica os seus erros criticando outra mulher, né? Tipo, quando tem um triângulo amoroso, que foi o caso aqui da história. Então, ela falou assim, não deve falar assim, nem da senhora Willoughby, que é a mulher que ele casou depois, ele estava falando mal dela para justificar seus próprios erros, e nem da minha irmã, que é a mulher que ele abandonou, tipo assim, ele desfez do amor da vida dele por causa de dinheiro. Então, ela falou, fez a sua escolha, ela não lhe foi impingida. Sua mulher tem direito à sua cortesia, ao seu respeito, pelo menos. Deve gostar do senhor ou não se teria casado. Tratá-la com descortesia, falar dela com desdém não é compensação para Marianne. Nem posso supor que seja um alívio para a sua própria consciência. Então, assim, eu queria trazer isso aqui porque isso fala muito sobre nossa sociedade machista, sobre como às vezes a gente julga outra mulher que tá com a pessoa que a gente gosta, mas que simplesmente ela tá passando pela mesma situação que nós, e os homens colocam nós, mulheres, umas contra as outras, gerando essa competitividade, essa rivalidade. E, cara, Jane Austen naquele tempo, velho, 1800, gente, 1800. E ela já tava dando esse show aí de sororidade. Perfeita, maravilhosa. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Eu até salvei algumas questões aqui. Ai, muito legal essa parte aqui também. Vou ler pra vocês. Todo o comportamento dele, replicou Elinor, do começo ao fim do caso, baseou-se no egoísmo. Foi o egoísmo que no começo fez brincar com seus sentimentos, que depois, quando os sentimentos dele mesmo foram envolvidos, fez que adiasse a confissão deles, e que finalmente o fizeram afastar-se de Barton. Sua própria diversão ou sua própria tranquilidade foram, em cada pormenor, seu princípio dominante. Agora, ele lamenta o que fez. E por que ele lamenta? Porque acha que aquilo não foi bom para ele, não o fez feliz. Sua situação financeira é hoje satisfatória, não tem problemas desse tipo. Só acha que se casou com uma mulher de temperamento menos agradável que o seu. Olha eu balançando a câmera. Mas, será que se segue daí que, se casasse com você, ele teria sido feliz? Os inconvenientes teriam sido outros. Teria sofrido com a penúria financeira, a qual, porque hoje não existe mais, não dá a menor importância. Teria tido uma esposa de cujo temperamento não poderia queixar-se, contudo teria sido sempre necessitado, sempre pobre, e provavelmente logo aprenderia a dar aos inúmeros confortos de uma bela propriedade e de uma boa renda uma importância muito maior, até que a felicidade no lar, do que ao mero temperamento da esposa. Gente, não sei se li bacana, mas enfim, para contextualizar vocês, quem leu entendeu, mas é a Elinor explicando as atitudes do Willoughby. O Willoughby casou com uma mulher mais rica e ama outra mulher, que é a irmã, que é a Marianne. Mas ele tenta se justificar diminuindo, que foi aquela primeira passagem que eu li pra vocês. E aqui, a Elinor, que é a razão da parada, a mulher Elinor é sensata, maravilhosa, é musa. Porque ela é tipo eu pra vocês, né? Ela dá os conselhos melhores e ela traz a consciência da irmã dela pra entender que, tipo assim, ele ele não se arrependeu de nada, ele não lamenta, e o que ele lamenta é porque ele não conseguiu tudo que ele queria, mas ele pensa só nele, né? Porque acha que aquilo não foi bom para ele. Então tudo é baseado no que ele sente, em como ele sente que perdeu alguma coisa ali ou aqui, enfim. Cara, eu acho maravilhoso, maravilhoso esse livro, assim, todos os momentos ela traz essa questão de como o homem distorce as palavras e faz a gente romantizar coisas que no fim ele só estava pensando nele, ele tá sendo egoísta. E aqui no final ela fala também, na última página, que ele não foi infeliz, ele casou por interesse com a mulher, mas ainda assim não pense que ele estava infeliz.
Gente, eu vou achar aqui, ó. Ah, no entanto, pedaço do naná. Ai, gente, deixa eu achar. Ai, deixa eu ver, é bem no final. Ai, aqui, achei. Olha. Willoughby não podia ouvir falar do casamento dela sem se angustiar, e seu castigo completou-se logo em seguida pelo espontâneo perdão da Sra. Smith, que ao confirmar que seu casamento com uma mulher de caráter fora a origem de sua clemência, deu-lhe motivos para acreditar que se tivesse comportado honrosamente com Marianne, poderia ter sido ao mesmo tempo feliz e rico. Não há razões para se duvidar da sinceridade desse arrependimento pelo seu mau comportamento, que assim produziu seu próprio castigo, nem de que durante muito tempo ele sentisse inveja do Coronel Brandon e saudades de Marianne. Mas não devemos acreditar que ele tenha ficado para sempre inconsolável, que tenha fugido de toda a sociedade ou adquirido um temperamento sombrio ou morrido pela decepção amorosa, pois nada disso aconteceu. Cara, eu queria frisar muito isso, eu vou até passar um marca-texto aqui depois, porque essa romantização, essa dramatização, né, essa sensibilidade escrota de tipo, ai meu Deus, eu não casei, não fui feliz para sempre, isso é um objetivo sempre da mulher, nós mulheres, né, que temos essa tendência, esse comportamento. Mas você percebe que mesmo ele casando por interesse, mesmo ele dando sorte no final das contas, sendo perdoado, mas não se casando com Marianne casando com outra pessoa, ele ainda assim não sofreu, cara. Ele não sofreu a vida inteira. Ele sofreu um momento até ter a aceitação dele e aceitar a vida que ele tem. Então, isso aqui fica de reflexão para nós mulheres, né? Sobre como a gente também entende algumas coisas como o fim do mundo. Rejeição não é o fim do mundo. A gente sempre tem a oportunidade de recomeçar também. E, cara, a gente tem que se inspirar nessas atitudes, assim. Ah, meu Deus, coitadinho. Não tem coitadinho. Ele fez merda e ele viveu a vida com a merda que ele tava. Então, tipo assim, cada um reconhece a sua, né, a vida que tem. Mas a gente se acostuma com tudo. A gente acostuma com a perda, com a rejeição, a gente acostuma com qualquer coisa. Então, cara, esse livro trouxe várias reflexões nesse contexto e espero que vocês tenham gostado da resenha que eu fiz. Eu tentei trazer o meu melhor aqui. E vou trazer mais resenhas nesse estilo. Conta pra mim se vocês gostaram, comenta aqui, deixa a sua curtida, se inscreve e beijinho, até a próxima!